se você puder, feche o seu olho aí rapidinho para a gente orar e a gente começar, tá? Pai, nós te agradecemos por essa oportunidade, mais essa oportunidade de estarmos diante de Ti, para meditarmos na Tua Palavra. Nós pedimos pela Tua direção nessa noite, pedimos para que o Senhor fale aos nossos corações, Espírito Santo, que o Senhor conduza esse tempo. Nós declaramos que somos completamente dependentes de Ti, para que o Senhor transforme essas palavras dentro de nós, para que elas se tornem vivas. Em nome de Jesus. Amém. Amen. Isso aí. Sandrinha, tia Sandra tá por aí, Juju tá por aí, Serradinha Alimentos tá por aí também. Galera, ó, vou só lembrar aqui que normalmente eu não leio muito quando eu tô aqui falando, porque eu acabo me atrapalhando, né? Mas de vez em quando eu consigo ver. Isso não quer dizer que você não deva escrever, escreva aí à vontade, vai comentando, até para quem está participando também responder. Se tiver alguma dúvida, você pode mandar por aí. Minha esposa está aqui perto também, qualquer coisa ela me passa aqui a pergunta e a gente vai construindo junto aqui essa conversa, tá bom? Deus é fiel. Deus é fiel. Quantas vezes que a gente fala isso? Quantas vezes que você já ouviu que Deus é fiel? Vou fazer aquela prova e eu vou passar porque Deus é fiel. Ah, meu pai está doente, minha mãe está doente, mas vai ser curado porque Deus é fiel. Eu vou conseguir um emprego porque Deus é fiel. Para quem é jovem aí, eu vou casar porque Deus é fiel. E aí? Quem aqui já falou isso? Quem já escutou? Nós vemos a fidelidade de Deus sendo descrita várias e várias vezes na Escritura, né? Lá em Salmos 36:5 está escrito: a tua misericórdia, Senhor, está nos céus e a tua fidelidade chega até as mais excelsas nuvens. Deuteronômio 7:9 fala: saberás, pois, que o Senhor teu Deus é o Deus fiel. E no Salmo 89 a gente vê: ó Senhor, Deus dos exércitos, quem é forte como tu, Senhor, com tua fidelidade ao redor de ti. Mas vamos lá. Será que quando a gente fala que Deus é fiel, quando a gente lê na palavra que Deus é fiel, a gente tem o verdadeiro entendimento do que a fidelidade de Deus significa, à luz da Escritura? Por isso que hoje nós vamos meditar justamente na fidelidade de Deus, para que a gente possa saber o que ela representa para nós e como nós devemos nos portar diante dessa verdade, né? Nós já falamos aqui que os atributos de Deus, eles estão completamente interligados. Nós não podemos estudar um atributo sem lembrar de todos os demais, né? Porque Deus ele sempre exerce todos eles de forma plena. E quando a gente pensa na fidelidade de Deus, ela está intimamente relacionada a outros dois atributos, né? O primeiro é a imutabilidade de Deus. O fato de que Deus, com a imutabilidade, ele não muda de opinião acerca de algo. Isso é fundamental, porque se você muda de opinião, você não permanece fiel àquilo que você falou. E além disso, a fidelidade de Deus está ligada à onipotência dele, ou seja, o fato de que ele consegue executar tudo aquilo que ele se propõe a fazer. Se Deus não fosse onipotente, ele não conseguiria dar cabo àquilo que ele prometeu. Então a fidelidade de Deus está ligada também a isso, né? E quando nós vamos lá para a palavra, a palavra fidelidade, para a palavra que eu falo para a Bíblia, né? Ela aparece no hebraico como amani, talvez a pronúncia aqui não esteja correta, que meu hebraico não está em dia, e lá no grego ela aparece como pistós. Tá? Lembrando que o Antigo Testamento, quase ele todo foi escrito no hebraico, o Novo Testamento foi escrito no grego, né? E tanto uma palavra quanto a outra significa certeza e estabilidade, né? A imagem que a gente tem então, quando a gente pensa na fidelidade de Deus, é de uma coluna, uma pilastra que sustenta um edifício muito grande, muito pesado. Então é justamente essa a ideia, né? Em relação a Deus, significa que Ele é digno de nossa absoluta confiança, que nós podemos depender completamente do nosso Deus. Nós, homens, infelizmente, somos infiéis. A gente fala uma coisa e faz outra. A gente cumpre e a gente não promete. Seja por causa do medo, seja por causa da insegurança, seja por causa da falta de caráter, da perda do interesse. Mas graças ao nosso Deus que isso não acontece com Ele, né? A própria palavra faz um contraste muito claro da diferença entre confiar na fidelidade de Deus e confiar na fidelidade do homem, né? Olha o que fala aqui, deixa eu só achar agora
Jeremias 17, de 5 a 8. Assim diz o Senhor: maldito o homem que confia no homem e faz da carne o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Bendito o homem que confia no Senhor e cuja confiança é o Senhor, porque será como a árvore plantada junto a águas, que estende as suas raízes para o ribeiro, e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde, e no ano da sequidão não se afadiga, nem deixa de dar fruto. Mas a grande chave, quando a gente pensa aqui na fidelidade de Deus, é que a gente tem que lembrar que ela não significa que Deus vai fazer tudo aquilo que nós desejamos, e sim que Ele faz tudo aquilo que Ele prometeu que Ele iria fazer. E aqui é que está a grande chave da virada, né? O Paul Washer, ele fala que nós conseguimos encontrar 3 grandes provas da fidelidade de Deus. A primeira são os seus pactos, o segundo, as suas palavras, e terceiro, as suas obras. Então vamos ver rapidamente aqui como é que a fidelidade de Deus se traduz em cada um desses 3 elementos. Vamos começar então pelos pactos de Deus, né? Ao longo da Bíblia, nós vemos Deus fazendo diversas alianças com o seu povo, né? Várias foram as vezes que ele faz pactos com o seu povo. E cada vez que ele faz um pacto, uma aliança, uma promessa, ele se obriga a cumprir aquela promessa. A gente vai lá para Deuteronômio 7 e a gente lê: saberás, pois, que o Senhor teu Deus, Ele é Deus, o Deus fiel, que guarda a aliança e a misericórdia até 1000 gerações, aos que o amam e guardam seus mandamentos. E 2 exemplos muito claros de aliança que Deus fez são Noé e Abraão, né? Noé, você vai lembrar do dilúvio, a terra estava em pecado, um pecado muito grave. Deus manda o dilúvio para destruir toda a humanidade, ele preserva apenas Noé e a família dele, que eram as únicas pessoas que eram tementes a Deus na época. E logo depois que o dilúvio acaba e que Noé sai da arca, Deus vira para Noé e ele fala que ele nunca mais iria destruir a terra por meio das águas. Que enquanto a terra durasse, não cessaria de ter sementeira e cega, frio e calor, noite e dia, verão e inverno. É o que ele fala. E olha que impressionante. Lá em Gênesis 9, 11, ele expressamente diz: e eu convosco estabeleço a minha aliança, que não será mais destruída toda a carne pelas águas do dilúvio, que não haverá dilúvio para destruir a terra, e o sinal que será dado é o arco entre as nuvens. O que é o arco? É justamente o arco-íris. Então o arco-íris ele foi colocado no céu como um sinal de Deus, dessa aliança que Deus fez com Noé lá atrás, e ela persiste até os dias de hoje. O Alexandre botou aí, nada a ver com o filme. Ali não é, exatamente. Aquele filme Noé lá de Hollywood, misericórdia. Está bem distante da realidade. E um outro exemplo que a gente vê da fidelidade de Deus por meio das alianças é a vida de Abraão. Abraão tinha 75 anos de idade, não tinha filhos. Aí Deus vira para ele e fala: Abraão, olha para o céu, conta as estrelas. Eu vou te dar uma descendência numerosa igual às estrelas. E aí ele ainda fala: essa descendência ela vai ser peregrina em terra estranha, ela vai ser escravizada, e depois de 400 anos eu vou lá e vou resgatar, e eu vou julgar essa nação que escravizou a sua descendência, e eles vão sair de lá com muita riqueza, né? Aí o que acontece? E mais, né? Aí quando ele fala isso, ele ainda vira, e lá em Gênesis 15, 18, naquele mesmo dia fez o Senhor uma aliança com Abraão, dizendo: tua descendência tenho dado esta terra. Ou seja, aquela terra que Abraão estava, lembrando que ele era peregrino naquela terra, Deus fala para ele que a descendência dele, que iria ser ainda escravizada, ia ser então quem tomaria posse daquela terra. E aí o que acontece? Abraão tem Isaac, Isaac tem Jacó, Jacó tem 12 filhos homens, e aí, em determinado momento, eles vão lá para o Egito. A gente vai ver o motivo disso mais à frente, ainda nessa meditação de hoje, num outro momento. E aí lá no Egito, os filhos dos filhos deles são escravizados, eles ficam 430 anos, e aí Deus manda Moisés, que tira o povo do Egito, e quando eles saem do Egito, eles saem com as riquezas dos egípcios, né? Se você for lá ler como é que se deu essa história, está lá em Êxodo, você vê que eles pediram
para os egípcios para que dessem ouro, prata, utensílios, brincos, e todos deram porque estavam morrendo de medo de Deus depois daquelas pragas todas que Deus enviou, né? Então eles saíram com muitas riquezas de lá. E aí eles entram na Terra Prometida, e qual que era a Terra Prometida? Era justamente aquela terra que Deus tinha falado para Abraão, naquela aliança, que ele daria para a descendência dele. Então, nós vemos claramente as promessas, a fidelidade de Deus comprovada por meio das suas alianças. Mas além das alianças, outra prova da fidelidade de Deus é a palavra de Deus, né? Deus é fiel a tudo que sai da boca dele. É por isso que a gente lê lá em Mateus 5,18. Porque em verdade vos digo que até que o céu e a terra passem, nem um jota ou um tio jamais passará da lei, sem que tudo seja cumprido. E em relação às promessas, né, a fidelidade de Deus em relação às suas palavras, eu vou fazer aqui duas reflexões que são muito importantes para a gente, né? A primeira reflexão é que as Escrituras nos mostram que Deus é fiel não apenas no cumprimento das promessas de bênção que Ele faz, mas também nas ameaças que Ele faz. Então, Deus faz valer as ameaças que Ele faz perante o seu povo, né? Hebreus fala que Deus é fogo consumidor. Eu tô achando que o vídeo ficou um pouquinho embaçado. Vocês estão vendo embaçados aí, gente? Ou dá pra... Ou tá nítido para vocês? Aqui embaçou para mim, eu não sei se é a conexão. Se for a conexão, eu espero que ela volte já, porque eu tô aqui usando a TIM, né? Que não é muito boa assim, mas vamos lá, né? Vai ficar boa daqui a pouquinho, beleza? Bom, onde é que eu estava aqui, gente? Deus, ele é fiel não só nas bênçãos, mas também no cumprimento das ameaças, né? Bom, na semana passada, nós falamos sobre santidade, lembra disso? E quando a gente falou da santidade de Deus, a gente deixou muito claro de qual que é o peso do impacto, qual que é o peso do pecado para Deus, né? O tanto que Deus odeia o pecado, qual que é a reação de Deus perante o mal, perante aquele que comete a iniquidade, né? Como Deus fala que Ele vai exercer o juízo. E tudo aquilo que Deus promete que Ele vai fazer, Ele cumpre, porque Ele é fiel não apenas às bênçãos, mas também às ameaças que Ele faz, né? Então isso também é uma prova da fidelidade de Deus, né? Nós vemos ao longo lá do Antigo Testamento, por várias vezes, Deus virar e falar para o povo dele que se o povo se afastasse dos caminhos do Senhor, iria vir o juízo, iria vir a maldição, eles iam ser escravizados, eles iam passar por guerras, por provações, iam perder os filhos. E aconteceu, né? Tanto é que eles foram escravizados pelos sírios, eles foram escravizados pela Babilônia, né? Foram levados lá, lembra de Nabucodonosor? Pois é. Tudo isso é cumprimento das ameaças que Deus faz, tá? Porque Deus é fiel. Interessante, né? Porque quando a gente fala Deus é fiel, a gente não pensa por esse lado também. Mas tudo aquilo que a gente fala, a gente tem que colocar à luz da palavra de Deus, né? E a segunda reflexão que eu quero trazer para vocês acerca da palavra de Deus como uma prova da fidelidade dele, é que o compromisso de Deus não é com a palavra do pregador, é com a palavra dele, né? Paulo, que foi o maior escritor aí do Novo Testamento, né? Escreveu a grande maioria dos livros. Quando ele está já no final da carreira dele, né? Um pouquinho antes dele morrer, ele escreve para Timóteo. Timóteo era discípulo de Paulo. Timóteo era um jovem. E lá em 2 Timóteo, aqui está em 2 Timóteo 4, de 1 a 4. Olha o que Paulo fala para Timóteo. Conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar vivos e mortos, na sua vinda e no seu reino, que pregues a palavra, inches a tempo e fora de tempo, redarguas, repreendas, exortes com toda a longanimidade e doutrina. Paulo não fala para Timóteo pregar sobre a palavra. Ele fala, pregue a palavra. Nós devemos ter o zelo e o compromisso ao pregar aquilo que está nas Escrituras, aquilo que Deus fala. Porque o compromisso de Deus não está com aquilo que a gente comunica, e sim com aquilo que Ele deixou determinado, né? Aquilo que eu penso não tem valor nenhum se não tiver alinhado àquilo que o Senhor deu para a gente, né? Os céus e terras passarão, mas a minha palavra
permanece para sempre. A minha palavra é eterna, né? A Bíblia fala que a palavra de Deus, ela é viva, ela é eficaz, ela é mais penetrante, ela é mais poderosa do que qualquer espada de 2 gumes, e ela penetra até o ponto de dividir alma e espírito, e é apta a discernir os propósitos e pensamentos do coração. Então, o poder está na palavra de Deus, não é naquilo que o pastor fala, que o bispo fala, que o padre fala, que o profeta fala, nada disso. É o que Deus fala. Esse é o compromisso do Senhor, né? Nós cremos, sim, na manifestação do profético, né? É um dos 5 chamados, dos 5 dons que Deus deixou também, né? Dos 5 ministérios, na verdade, né? O profético é um deles. Profético, apostólico, mestre, pastor, evangelista. Então nós cremos no profético. Nós cremos que ainda hoje Deus fala ao seu povo por meio dos seus ungidos. Mas nós temos de ter um cuidado muito grande com tudo aquilo que a gente recebe para saber se aquilo ali de fato vem do Senhor, né? Ou se vem do coração do homem, porque o coração do homem é enganoso. E muitas vezes o homem acha que ele está falando inspirado pelo Espírito Santo, mas aquilo ali vem da alma, né? A alma é a sede das nossas emoções, dos nossos pensamentos. Então não vem de Deus, vem do homem mesmo, né? E muitas vezes a pessoa recebe uma profecia e ela fica naquela expectativa e ela já organiza a sua vida em relação àquela profecia que ela recebeu e ela fica esperando aquilo ali e aquilo não vem. E aí a pessoa se frustra e ela coloca a frustração dela em Deus, ela direciona para Deus, porque ela pensa, poxa Deus, mas você me prometeu, você disse que ia acontecer isso, ia acontecer aquilo e não aconteceu. Mas saiba uma coisa, se Deus prometeu, Deus vai cumprir. Tudo aquilo que Deus promete, Ele cumpre, né? Se alguma coisa, alguma palavra que você recebeu não aconteceu, das duas uma. Ou ainda vai acontecer, caso tenha vindo de Deus, ou não veio de Deus, tá? Então essa é uma certeza. Aquilo que Deus fala, Ele cumpre, tá? E é óbvio, os pactos e promessas, pactos e palavras de Deus, elas não teriam cumprimento se a obra de Deus também não fosse fiel, né? Porque justamente essas palavras, esses pactos, eles são consubstanciados por meio das obras e ações de Deus. Então também as obras de Deus, elas são fiéis, né? A gente vê que tudo que Deus fala que vai fazer, Ele executa, né? Então, lá em Filipenses 1:6, tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, aperfeiçoará até o dia de Cristo Jesus. 1 Tessalonicenses 5:24, fiel é o que vos chama, o qual também o fará. Então ele te chamou, ele vai fazer também. Ele vai te dar as ferramentas, né? Você quer a maior prova da fidelidade de Deus em relação às suas obras do que o envio do seu Filho unigênito para salvar a terra, para redimir a humanidade do pecado? Não existe uma prova maior do que essa, né? Nós vemos claramente o exemplo da fidelidade de Deus por meio de Jesus Cristo, né? Inclusive, um dos temas que a gente deu, aí eu acho que deve ter já talvez umas 3 semanas, se alguém lembrar aí, pode até colocar nos comentários, né? Nós falamos se a Bíblia é a verdade ou se ela contém a verdade. E quando a gente falou sobre esse tema, nós citamos várias promessas, né? Várias profecias que Deus fez lá no Antigo Testamento, por meio dos autores inspirados pelo Espírito Santo, né, que escreveram a Bíblia, sobre a vinda do Messias. E nós falamos que existem algumas centenas de dessas profecias lá atrás. E todas elas, sem exceção, vieram a se cumprir. Nenhuma falhou. Porque tudo aquilo que Deus prometeu, Ele cumpriu. Eu falo em relação à vinda de Jesus, né? Todas foram cumpridas na vinda e na obra de Jesus Cristo, né? E é interessante porque lá atrás, quando Davi era o rei de Israel, Deus vira para Davi era um homem segundo o coração de Deus, como está lá na palavra de Deus, né? E Deus vira e fala para Davi que ele ia fazer uma aliança que o trono jamais se afastaria da linhagem dele, né? Jamais. E é curioso porque depois vem Salomão, e aí o filho de Salomão, que é Roboão, quase certeza, ele se afasta dos caminhos do Senhor, mas por amor a Davi, ele ainda continua reinando sobre a tribo de Judá e metade da tribo de Benjamim, se não me falha a memória aqui.
as outras tribos elas acabam sendo governadas por outra pessoa, né? E a gente vê que Deus sempre mantém alguém da linhagem de Davi comandando Israel por conta da aliança que ele fez com Davi. E quando Jesus Cristo vem, ele vem da linhagem de quem? De Davi, né? Então, essa promessa que Deus fez, ela é cumprida à risca, porque hoje nós sabemos que o trono não sairá jamais, porque o trono ele está nas mãos do nosso Messias, Yeshua HaMashiach, Jesus Cristo, né? Olha o que está escrito lá em Jeremias 33, 20 e 21. Assim diz o Senhor, se puder desinvalidar a minha aliança com o dia e a minha aliança com a noite, de tal modo que não haja dia e não haja noite a seu tempo, também se poderá invalidar a minha aliança com Davi, meu servo, para que não tenha filho que reine no seu trono. Então nós vemos mais uma vez a palavra do Senhor se cumprindo, né? Muito precioso isso. Bom, então, como nós vimos, a fidelidade ela é uma parte essencial do caráter divino, né? E ela deve ser a base da nossa confiança em Deus. Mas, como fala o meu apóstolo, Joseí, uma coisa é uma coisa e outra coisa é outra coisa, né? Uma coisa é eu saber que a fidelidade de Deus é uma verdade divinamente dita na Bíblia. Outra coisa é eu agir baseado nessa verdade, nessa fidelidade, né? Tem muitos momentos na nossa vida que a gente passa por luta, por dificuldade, por provação, e que é muito difícil a gente permanecer fiel, né? Extrema dificuldade, luto, perda de familiar. Quantas pessoas perderam entes queridos, né, nesses últimos anos? Quantas pessoas perderam emprego? Quantas pessoas descobriram que estão com determinada doença ou tem algum ente querido que está doente, uma doença às vezes incurável? E em situações como essa, a gente consegue manter a fé em Deus? A gente consegue pegar essa palavra do Senhor que fala que Ele continua fiel, que Ele continua verdadeiro a tudo aquilo que Ele falou e encontrar paz nisso? Ou a gente dá aquela cambaleada e se sente abandonado? O que a gente tem feito diante da fidelidade de Deus, né? A palavra fala que nenhum fio de cabelo cai da nossa cabeça se Deus assim não permitir. E isso tem que ser um motivo de grande conforto. Porque mesmo quando a luta vem, mesmo quando o luto vem, mesmo quando a tristeza vem, a gente tem que saber que tudo isso acontece com a autorização ou a determinação de Deus. Isso tem que ser motivo de conforto para a gente. Mesmo quando o nosso coração fica triste, fica contrito, fica magoado, né? Mesmo diante disso, a gente tem que saber que Deus é que tem o controle de todas as coisas, inclusive das nossas vidas, né? Arthur Pink, ele fala o seguinte, ó: Deus é fiel quando envia tristeza e quando traz alegria. Então, mesmo quando Deus nos fere com a vara da punição, é a fidelidade dele que a maneja. Agora a gente está falando que Deus muitas vezes nos traz punições e isso também é uma manifestação da fidelidade de Deus. Olha o que fala o Salmo 119, o versículo 75. Bem sei eu, ó Senhor, que os teus juízos são justos e que em tua fidelidade me afligiste. Ou seja, Deus trouxe a aflição para a vida do salmista, provavelmente aqui é Davi, por conta da fidelidade de Deus. Então, quando a gente percebe essa verdade, a nossa postura tem que ser de se humilhar diante de Deus e reconhecer que nós, de fato, merecemos toda a correção. Nós merecemos tudo aquilo que vem de Deus, mesmo quando é algo que nos causa luto, em vez da gente murmurar. Por quê? Porque Deus nunca vai afligir alguém sem motivo. Nunca. Isso você pode ter certeza. Deus não sente prazer em cometer o mal. Ele não sente prazer em cometer maldade nenhuma. Então, quem aflige outra pessoa sem finalidade é quem tem prazer em cometer o mal. E nosso Deus não pode ter prazer nisso, né? Então, mesmo quando ele traz a aflição sobre o justo, é por algum motivo, né? Muitas vezes a luta vem, a dificuldade vem, a provação vem, a gente não entende por quê, mas nós podemos descansar nessa certeza, que Deus permanece fiel, independente das circunstâncias, né? E olha, se Deus prometeu alguma coisa para você, você tem promessa de Deus para sua vida? Eu tenho promessa de Deus para minha vida. Algumas já se cumpriram, promessa do meu casamento foi uma. Eu lembro que quando
eu era pequeno, eu devia ter uns 8, 9 anos, veio um profeta, homem muito usado por Deus, e ele falou que eu ia pregar o evangelho, né? E eu lembro que aquilo ali era muito distante da minha realidade, eu morria de vergonha, nossa, eu tinha tanta vergonha de falar em público. E eu, gente, não vou nada, eu vou subir num púlpito, como é isso? Eu vou não. E depois eu me afastei dos caminhos do Senhor, fui pra bagaça. Tem gente que está nessa live aqui que conhece o meu passado e sabe que não era um passado honrado, mas graças a Deus que Ele me trouxe de volta e hoje eu vejo o cumprimento dessa promessa, né? E assim como essa, existem outras promessas que Deus fez, algumas não se cumpriram ainda, eu estou esperando aí. E eu creio que Deus tem muitas promessas para cada um que está aqui também, né? Eu estou vendo aqui uma galera que já colocou, Paulinha botou, eu tenho promessas, o Renatão botou, minha mãe botou, meu pai botou, é isso aí, minha mãe e meu pai estão aqui também, ó. Eles assistem a live. Glória a Deus. E se você tem também, coloca aí que você tem promessa na sua vida. E, gente, olha só. Se você tem promessa de Deus para sua vida, saiba que essa promessa, ela vai se cumprir, independente do tamanho da luta, independente da dificuldade, independente dela parecer distante de você. Toda promessa que Deus faz, Ele cumpre. Hebreus 10, 23. Retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. Então, pense aí se você está pautando a sua vida confiante nas promessas que Deus fez para você, sabendo que tudo aquilo que Ele prometeu Ele vai cumprir, ou se você tem deixado a ansiedade e o medo tomar conta de você. Porque a nossa postura diante de algo que Deus fala é de descansar. Descansa em Deus, descansa naquilo que Ele falou. Ah, Walter, mas tem tanto tempo, já tem anos que ele falou que ele ia me fazer algo e até agora não aconteceu. Cara, quando você estiver preocupado aí com alguma coisa que Deus prometeu e não aconteceu, traga à sua mente alguma das dezenas, talvez tenha centenas de exemplos da Bíblia, de pessoas que receberam promessas de Deus e que levaram anos para se cumprir. Nós falamos de Abraão, né? Abraão recebeu a promessa de Deus que ele teria um filho e que teria uma grande descendência com 75 anos. Um velhinho já, né? Pensa aí, Abraão com 75 anos, sem filho, pensando, eu ainda vou ter filho. Pensa no que estava na cabeça dele, né? Acontece que Abraão só foi ter o filho da promessa, que foi Isaque, com 100 anos de idade. 100 anos, né? E Abraão, ele tentou fazer as coisas do jeito dele. Quando o filho não veio, a Sara, que era a esposa dele, falou para ele se deitar com Agar, que era escrava, e ter um filho. E esse filho foi Ismael. E sabe quem são os ismaelitas? Hoje, são os árabes. Então, que a gente vê agora os muçulmanos, que é justamente quem mais entra em confronto com os cristãos. Porque Abraão não aguardou para que a promessa fosse cumprida da forma que Deus quis, né? Mas depois, por meio de Isaque, a gente tem, então, toda a bênção de Deus, vem os judeus, né? E hoje nós estamos aqui, né? Nós somos, pela fé, filhos de Abraão, né? Agora, você quer a história mais doida do que a de José? Vamos lá, na flor da idade. Pois é, na flor da idade, isso aí. Gente, olha o que aconteceu com José. Deixa eu só ver se tem algum comentário aqui. Sandrinha botou de Otengo, isso aí. Sandrinha tá lá na Espanha, tem promessas também, glória a Deus. Citinha tem promessas. Claudinha tem. Júnior, você se deu poderosa ferramenta nas mãos do Senhor, Walter, que deu. Amém, Júnior. Obrigado, meu irmão. Amém. Que Deus abençoe cada um de nós aqui, que Ele vai nos acrescentando em conhecimento. Na flor da idade, minha mãe, nunca as promessas de Deus serão frustradas. Amém. É isso aí, gente. Gente, olha a história de José. Eu sei que muita gente aí conhece a história de José, mas tem gente que não conhece, então eu vou falar rapidamente, né? Abraão teve Isaque, Isaque tem Jacó, Jacó tem 12 filhos homens, né? Um desses filhos era José. José foi o 11º a nascer. E quando ele era o caçulinha, ele tem um sonho e ele vê as estrelas, o sol e a lua se prostrarem diante dele. Depois ele tem um outro sonho que confirma aquele primeiro e ele entende que seus irmãos e seus pais vão se prostrar diante dele, né? Ou seja, que ele seria autoridade sobre a vida da sua família. Lembrando que naquela época nós tínhamos o princípio, né? a primogenitura, né? Aquele que nascia primeiro era autoridade sobre os demais. Quanto mais velho o filho,
mais autoridade ele tinha. Então você imagina o caçulinha falar que os irmãos mais velhos e que o pai e a mãe iam se prostrar diante dele. Isso é uma coisa inimaginável, né? Aí o que acontece? Os irmãos enciumados, lembrando que o pai de José tinha muito carinho por ele, ele era o filho da velhice, né? Até então era o mais novo, depois vem Benjamim, mas Benjamim não tinha nascido ainda. Aí José vai e ele é vendido pelos irmãos para uma caravana de ismaelita, de Ismael, hein? Descendente de Ismael, lembra? Do filho de Abraão, que ele antecipou. Essa caravana passa, pega José, os irmãos falam que ele foi comido por uma fera, e José vai parar lá no Egito como escravo. Aí José está no Egito, você imagina a cabeça de José, né? Puxa vida, Deus, o Senhor me faz uma promessa de que eu vou ser autoridade sobre meus irmãos e meus pais, e eu vim parar no Egito como escravo. Algo de errado não está certo nessa história, né? Mas ele vai lá para o Egito e aí ele vai parar na casa de Potifar, que era um oficial lá do faraó. E ele era um homem muito responsável, muito correto, e ele rapidamente consegue aí a autoridade, o governo lá na casa de Potifar. Aí a esposa de Potifar, a Patifa, ela vai e ela quer se engracinhar para cima de José, que era um homem bonito, que era um homem... enfim, bonito, né? Vamos parar por aqui. E aí, ela tenta dar em cima do cabra, mas o cabra é fiel a Deus. E a fidelidade dele com Deus não deixou que ele tivesse relação com a esposa do seu amo, né? Do seu mestre. Só que aí ela vai dar um jeito de falar que ele tentou dar em cima dela, né? E o Potifar vai e joga José na prisão. Não bastasse ele estar no Egito como escravo, agora ele é um escravo preso. Olha a situação, né? E por ter sido fiel a Deus. Gente, imagina a cabeça, né, de José, como é que está nesse momento. Depois de ter visto aquela promessa lá de trás, aquele sonho de Deus. E depois que Deus deu o sonho, foi só bagaça, foi só peia para cima dele. Mas, quando Deus promete uma coisa, ele cumpre. E tudo, absolutamente tudo, acontece com um propósito. Lá em João 13:7, Jesus vira e fala: o que eu faço não sabes tu agora, mas tu saberás depois. E a gente pode aplicar essa mesma fala de Jesus lá no Novo Testamento para essa história de José quando ele estava preso, né? Foi justamente porque José foi para a prisão que ele conheceu o copeiro do rei, que servia lá vinho, né? Do rei não, do faraó, né? O copeiro sai da prisão, José revela um sonho do copeiro. 3 anos depois, né, o copeiro esquece de José. Aí o faraó tem um sonho, nenhum dos adivinhos lá do Egito consegue descobrir, né, o que queria dizer aquele sonho. Aí o copeiro vai e se lembra de José. E ele fala, tem um escravo hebreu que ele consegue revelar sonho. Aí o faraó vai, chama José, José revela o sonho e ele é colocado como o segundo em autoridade no Egito. Ele só está abaixo do faraó. Olha que coisa impressionante. De uma hora para outra, a realidade de José muda por completo. De escravo na masmorra, ele agora está no comando do Egito. E aí vem uma seca muito grande naquela região toda lá. Lembrando que o Egito está pertinho ali, né? Da terra prometida. Está pertinho de Israel. E aí, qual que é o resultado dessa seca? Jacó manda seus filhos para o Egito para comprarem mantimento, comprar alimentos, senão eles vão morrer. E aí, quando isso acontece, o que eles fazem? Eles se prostram diante de José. E aquela promessa que foi feita quando José era um menino, quando ele era só um adolescente, sonhador, um tolo sonhador, como diziam os irmãos, ela é cumprida, à risca. Porque Deus é fiel. E olha como tudo tem um propósito. Se José não fosse vendido como escravo por Egito, se José não fosse mandado para a prisão por ter sido fiel a Deus e se negado a ter relação sexual com a esposa do Potifar, ele não estaria agora não, né? Há muitos mil anos atrás, mas ele não estaria naquele momento como autoridade sobre o Egito. Ele não teria estocado todos aqueles grãos como ele fez, né? Ele fez um plano que veio de Deus, inspirado por Deus, para estocar o alimento. E todo aquele povo teria perecido.
Então, Deus faz as coisas da forma como Ele quer, não da forma como a gente quer. E se Deus fez uma promessa para você, seja firme, sabendo que essa promessa vai se cumprir. E tem uma coisinha aqui que eu vou falar para você, tá? Muitas vezes Ele faz a promessa para que você fique com essa promessa na mente, não esquecendo disso, porque aí a bagaça vai vir. E aí vai vir o confronto e você vai pensar, ai meu Deus, agora que Deus prometeu isso aqui, veio toda a desgraça do mundo. Pois é, mas Ele já te prometeu de antemão para que a sua confiança estivesse, naquilo que Ele falou. Então a bagaça está aí, o pau está comendo, o circo está pegando fogo, mas Deus prometeu. Então depois do deserto eu entro na terra prometida. É isso aí, gente. Então, nós devemos alicerçar a nossa esperança no futuro, né, na vida eterna, por conta justamente da fidelidade do nosso Deus. Amém? E nosso Deus, Ele é fiel mesmo quando nós não somos fiéis, porque a palavra fala, se somos infiéis, Ele permanece fiel, porque Deus não pode negar a si mesmo. Olha que coisa maravilhosa, né? Deus não falha, Deus, Ele não deixa de cumprir aquilo que Ele promete, Ele não se engana, Ele não se esquece. Números 23, 19 diz, Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Porventura diria ele e não faria, ou falaria e não confirmaria. Em 2 Coríntios 1, 20, porque todas quantas promessas há de Deus são nele sim e por ele o amém, para a glória de Deus por nós. Ou seja, sempre que Deus fala, que Ele faz uma promessa, Ele já fala e já dá o sim, né? Agora, eu quero te lembrar uma coisa, né? Muitas das palavras que Deus dá pra gente são palavras condicionais, para que nós já possamos nos movimentar em direção àquilo que Ele falou, né? Tem promessas de Deus que elas são absolutas, elas independem da nossa posição, daquilo que a gente vai fazer. Quando Deus fala que Ele vai mandar o Messias, Ele mandou o Messias independente do que acontecesse, né? Mas, por exemplo, Deus vira para você e fala assim, ano que vem eu vou te levar para Israel com tudo pago. Eita glória, hein? Eu acho que o Xande aí vai dar glória a Deus, que esse menino tá doido para ir para lá. Eu também tô, a gente vai em nome de Jesus. Mas você imagina se Deus vira para você e fala isso. Em março, eu vou te mandar para Israel com tudo pago. Aí você vira e fala, glória a Deus, Senhor, glória a Deus. Mas você não tem passaporte, você não tem visto, você não vai atrás do passaporte do visto. E aí, você vai para Israel em março ou não vai? Não vai. Porque Ele te falou aquilo ali para você se antecipar e já preparar o seu passaporte, seu visto, tá com tudo pronto. Ou então Deus vira para você e fala, você vai passar naquele concurso. Eu tô abrindo uma porta de emprego e você vai passar no concurso. Qual que tem que ser a sua postura? Opa, massa, agora eu vou deitar aqui, vou ligar o Netflix, vou fazer uma pipoquinha e vou ficar só vendo a televisão? É isso que você vai fazer? Porque eu vou passar na prova? Não. Você vai estudar, vai se dedicar. Porque uma vez que você faça a sua parte, você liga na terra aquilo que Deus liberou nos céus. Entendeu? Então, pega essa chave aí. Se Deus fez promessa para você, já comece a se movimentar em direção a essa promessa. Vamos lá? Aí, receba, o passaporte está pronto. É isso aí. Vai estudar, vai se preparar, porque a promessa de Deus vai se cumprir, mas ela depende, muitas vezes, né? É uma palavra que Ele dá para que a gente possa se antecipar para que aquilo se cumpra, né? Para ligar na terra aquilo que é liberado nos céus. E para a gente fechar aqui, eu queria, né, nós já estamos encerrando, mais uns 5 minutinhos a gente deve acabar. Eu queria trazer uma última reflexão, né? Semana passada, eu convidei um amigo para ele participar dessa nossa live, né? Inclusive ele já teve algumas vezes na live. E dessa vez ele perguntou qual que seria o tema, e eu falei que a gente ia falar sobre santidade. Isso foi semana passada. E ele virou para mim e ele falou, Walter, eu acho que eu não vou participar não. Dessa vez não, porque eu sei que você vai falar umas verdades, umas coisas que são complicadas. Eu sei que Deus, ele fala que eu tenho que mudar, mas é muito difícil, está muito distante da minha realidade. Então, se eu já sei que eu não vou conseguir, por que eu vou fazer? Né? Por que eu não vou nem assistir? Que eu vou ficar triste. Ele falou isso. E, infelizmente, eu sei que isso que ele disse está na cabeça de muita gente. Tem muita gente aí que pensa, né? Poxa, eu tô aqui lendo a Bíblia e o Evangelho traz muito confronto pra gente, né? Quando a gente lê o Evangelho, a gente já vê tudo aquilo que a gente faz de errado.
né? A gente já vê os nossos pecados, os nossos erros, e a nossa postura tem que ser de mudar, né? E o Evangelho traz esse confronto. Mas a pessoa se vê diante de uma realidade tão diferente entre a vida que ela leva e a vida que ela deveria levar conforme a palavra, que ela pensa em desistir antes mesmo de começar, né? Por que eu vou seguir esse caminho se eu já sei que não vai dar certo? Então, melhor nem começar, nem iniciar. Tem gente que pensa assim. Talvez alguém aqui já tenha pensado ou até pense isso algumas vezes, né? E o John Piper, ele traz algo que é muito precioso, né? Uma verdade que a Bíblia traz, que prova a fidelidade de Deus pra gente em relação a isso. E ela está lá em Jeremias 32:40. Se você pensa isso, anota esse versículo e deixa ele escrito na sua parede. Minha mãe, ela colocava, quando a gente era novo, ela colocava os versículozinhos escritos em cartolina, e boa parte dos que eu me lembro até hoje, eu lembrei eu aprendi naquela época, né? Ensina seu filho o caminho que deve andar desde quando ele é pequeno, para que ele não se desvie nem na velhice, né? É isso que a Bíblia fala. Então, lá quando eu era pequenininho, minha mãe colocava os versículos. Esse não era um deles não, tá? Ela colocava o versículo e de tanto ler, a gente memoriza. E esse versículo, então, se você já pensou em desistir, né? Se você já pensou, poxa, é muito difícil seguir o Evangelho, eu não vou conseguir, não vou nem tentar, anota aí, Jeremias 32:40. Olha o que Deus fala. E farei com eles uma aliança eterna de não me desviar de fazer-lhes o bem, e porei o meu temor nos seus corações, para que nunca se apartem de mim. Você entendeu isso? Farei uma aliança eterna de não me desviar de fazer o bem para eles, e vou colocar o meu temor no coração deles, para que eles não se apartem de mim. Se nós formos confiar em nós mesmos, para a gente não se desviar do Evangelho, a gente está perdido. No dia seguinte, a gente vai acordar, vai ver a frustração, vai ver a falta de fé. Que garantia que a gente tem que amanhã a gente vai ter a mesma fé, a mesma esperança na salvação que a gente tem hoje? O nosso livre-arbítrio, ele não é suficiente para isso. Você não pode confiar nisso. Porque se o diabo apresentar uma realidade, né, alternar uma realidade ou uma aparente realidade, né, que pareça mais vantajosa, e ele vai fazer isso, pode ter certeza, meu querido, o seu livre-arbítrio, o meu livre-arbítrio vai deixar a gente na mão. Ele vai. Então a gente não pode estar alicerçado no nosso livre-arbítrio para a gente permanecer firme na salvação de Jesus. Mas o que a gente faz é confiar em promessas como essa aqui, né? São promessas como essa que Deus fez, de que nós temos uma aliança perpétua, comprada por meio de um alto preço, o sangue de Cristo, que nós sabemos que nós não abandonaremos o nosso Deus. É por meio disso, né? Então, se você estiver ansioso, se você estiver preocupado, sem saber como é que você vai ser capaz de perseverar até o fim, o que você vai fazer? Você vai falar, realmente, sozinho eu não consigo. Mas eu tenho promessas que foi feita por Deus, de que eu vou conseguir, né? Eu confio não na minha inconstância, eu confio na fidelidade de Deus, tá? Então não se preocupe. Eu sei que a mudança, ela é muito grande, né? Ela é muito grande, a mudança entre uma pessoa que é velha criatura e uma pessoa que é nova criatura. É um caminho longo a seguir. Tem gente que está no começo desse caminho, tem gente que está no meio, tem gente que está um pouquinho mais avançado. Mas para todos nós, o caminho ele é longo, ele é árduo, ele é difícil, né? Mas o que você vai fazer é dar um passo de cada vez. E vai saber que o processo de santificação, o processo de transformação, ele não acontece de uma hora para outra. Não acontece. Uma pessoa que ela vem do mundo com seus vícios, com suas bagaças toda, com suas ansiedades, com seus medos, com todos aqueles pecados, né, com seus desejos, ele não vai converter e de uma hora para outra ele vai deixar de querer beber, de querer ter relação, de querer mentir, de querer fazer o que ele fazia. Mas ele vai começar a ter relacionamento com Deus e buscar fortalecimento em Deus. Porque nós não alcançamos essas coisas por nossa própria perna. É sempre por meio da obra redentora do Espírito Santo. E nós crescemos de glória em glória. Até o último dia das nossas vidas, a gente vai passar por esse processo de santificação. Mas nós temos de buscar em Deus, tá? E quanto mais a gente busca em Deus, mais Ele fortalece, porque Ele é fiel. Agora sim, você pode falar, porque Ele é fiel, porque essa é uma promessa que Ele fez. Não é uma promessa que a gente está tirando da nossa cabeça.
E se é uma promessa que ele fez na palavra dele, nós sabemos que é uma promessa que vai se cumprir. Amém? É isso, meu irmão. Acabamos o que a gente tinha para falar hoje. Vou orar rapidamente, feche os seus olhos aí. Pai, muito obrigado pela tua palavra. Muito obrigado, meu Deus, pelos ensinamentos que o Senhor nos deu nessa noite. Nós te agradecemos pela tua fidelidade. Nós sabemos, Pai, que mesmo na bondade e mesmo na exortação, o Senhor é fiel. E nós pedimos para que a tua fidelidade esteja sempre cravada no nosso coração, para que a gente não perca a esperança em ti e, acima de tudo, não perca a esperança na salvação eterna que o Senhor tem para cada um de nós. Nós te louvamos e bendizemos o teu nome. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus é fiel. Agora você pode falar, Deus é fiel. Gente, quarta-feira que vem a gente está aqui de novo, às 8 horas da noite, em ponto, né? Então, se você esteve aqui pela primeira vez, muito obrigado, foi muito bom ter você aqui com a gente. Volte sempre, que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe cada um que aqui está. Nós estamos aqui com um pessoal muito bom hoje. Só lembrando que se alguém tiver aí, quiser ver o que a gente falou nas últimas semanas, você pode fazer isso. Todas as nossas lives estão no YouTube. Se você não segue lá no YouTube, se cadastre, se inscreva. E aí, depois que acabar esse vídeo aqui, você deixa aquela curtidinha, comenta, marca alguém que você acha que pode ver esse vídeo também, né? E é isso. Que Deus abençoe cada um. Grande abraço e até a semana que vem. Beijo no coração.